Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, olha, é curta, mas com uma profundidade enorme. É lá do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ah, sim. A famosa parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Uma história e tanto. Exatamente. E o interessante é que o próprio Lucas já dá assim a dica logo no começo, né? Diz que Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Pois é, já direciona totalmente o olhar. Fica claro para quem era a mensagem, né? O alvo é bem específico desde o início. Com certeza. Então, nosso objetivo aqui hoje é desembrulhar essa narrativa. Entender não só a história, mas as camadas, sabe? O que está por trás desses dois personagens tão contrastantes. E a mensagem central, claro. Se ecoa até hoje, sem dúvida. A cena toda acontece no templo, né? Um lugar super importante. 2 homens subiram ao templo para rezar. Aí já começa o contraste que define tudo. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Isso já estabelece uma tensão na hora, né? Para quem ouvia Jesus naquela época, essas figuras tinham um peso. Nosso fariseu, do grupo conhecido pela devoção à lei, todo certinho. E o cobrador de impostos. Bom, geralmente associado a coisa errada, né? Corrupção, colaboração com Roma. Exatamente. Então, só a escolha desses dois já prepara o terreno para uma reviravolta, para quebrar expectativas. Ok, então vamos descompactar isso. Começando pelo fariseu. O texto fala que ele estava de pé, rezando assim em seu íntimo. Essa postura de pé, o que ela sugere? Olha, estar de pé era comum para rezar, sinal de respeito. Mas aqui, junto com o conteúdo da oração, talvez sugira mais uma autoconfiança, sabe? Uma postura de quem se garante. E essa oração em seu íntimo, que talvez nem fosse para todo mundo ouvir. Pode ser. Indica que aquilo era o pensamento real dele, né? A autoavaliação dele diante de Deus, sem filtros. E que autoavaliação, hein? Ele agradece a Deus, o que é bom, né? Mas o motivo... É aí que pega. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Ele se define pelo que ele não é, comparando com os outros. É uma forma bem curiosa de começar uma oração, né? O ponto de partida não é Deus, nem a própria necessidade, mas sim, tipo, olha como eu sou melhor que os outros. Ele se coloca num pedestal, né? Total. A identidade religiosa dele é construída por contraste, por exclusão. Isso já diz muito. E ele não se contenta em comparar com gente genérica. Ele vai lá e pá, aponta para o outro cara que tá ali. Nem como este cobrador de impostos. Isso é mais que comparar, é desprezo na cara dura. Nossa. Sim. E isso valida totalmente a introdução do Lucas, né? Sobre para quem era a parábola. É um ponto-chave na oração dele. Ele precisa da injustiça do outro para realçar a própria virtude. Tipo, a presença do pecador ali confirma o status dele de justo. Exato. Transforma a oração que devia ser algo vertical com Deus numa coisa horizontal, de se mostrar superior ao vizinho. E depois dessa autoafirmação toda, ele apresenta as credenciais, né? O currículo espiritual. Eu jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de toda a minha renda. Sim, ele lista as boas ações. E é importante dizer, jejuar, dar o dízimo, isso não era ruim. Eram práticas valorizadas, sinais de piedade. O problema não são as ações em si, então. Não, é a atitude. A forma como ele apresenta isso. Não é com humildade, é como prova da justiça dele. Olha como eu sou bom. Vira instrumento de autojustificação e comparação. Ele confia nessas obras. Então, no fundo, a oração dele não é bem para Deus, mas sobre ele mesmo. Quase um monólogo de autoelogio. É uma ótima forma de colocar. O foco é total nele. Eu não sou. Eu jejuo. Eu dou o dízimo.
Deus ali parece só um espectador, para quem ele prova que é o máximo. Ele é o exemplo perfeito do grupo que Lucas mencionou, né? Confia na própria justiça, despreza os outros. Perfeito. E a ironia é que ele está no templo, lugar de encontro com Deus, mas está totalmente fechado no próprio ego, no julgamento. A justiça dele é autoconstruída. Bom, isso nos leva para o outro lado da moeda. E aqui a história dá uma virada. Vamos para o cobrador de impostos. A descrição dele é o oposto, né? Completamente oposto. O contraste é físico, postural, verbal, tudo. O texto diz que ele ficou à distância. Enquanto o fariseu talvez estivesse lá na frente, né? O publicano fica atrás, talvez se sentindo indigno. Exato. Uma sensação de não mereço estar aqui perto. E continua. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Nossa, isso é forte. O fariseu de pé, confiante, ele de cabeça baixa. É uma linguagem corporal que fala muito, né? Não olhar para o céu sugere uma consciência aguda do próprio pecado diante da santidade de Deus. Ele não se acha no direito de encarar o oposto da autoconfiança do outro. E ainda tem o gesto de bater no peito. O que isso significava? Era comum? Era um gesto conhecido, sim, ligado a luto, dor profunda e, no contexto religioso, a contrição. Arrependimento sincero pelo pecado. É uma expressão física quase, visceral, de reconhecer a culpa e pedir misericórdia. Ele não está escondendo nada, então. Está expondo a dor, o arrependimento. Isso. E aí vem a oração dele. Se a do fariseu foi um discurso, a dele é quase um suspiro, né? Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Só isso. Sem tentar se justificar, sem comparar com ninguém. É o reconhecimento puro e simples da condição dele, pecador. Ponto. E o pedido é por piedade, misericórdia. Ele não apela para nenhuma boa ação, não tenta minimizar nada. A única coisa que ele tem para oferecer a Deus é a necessidade desesperada da graça. E essa palavra pecador, para ele, devia ter um peso enorme, né? Como a gente falou, cobrador de imposto era mal visto, tido como traidor, explorador. Provavelmente. Não era só um termo teológico geral. Ele estava, muito possivelmente, assumindo o peso real da vida dele, da profissão, da reputação, diante de Deus. Sem desculpas, sem mais. É uma confissão total. Essa honestidade brutal é que define a atitude dele. Então temos esses dois quadros. O fariseu super confiante na justiça própria, construída em obras e comparações, e o publicano totalmente consciente da falta de justiça própria, se apoiando só na misericórdia de Deus. Como Jesus resolve isso? Ele não deixa dúvidas. Vem com o veredito divino, que para muita gente na época deve ter sido um choque. Ele diz: "Eu vos digo, este último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado, o outro não." Justificado. Essa palavra é muito forte. O pecador confesso é quem sai justificado, considerado reto por Deus. Uma inversão total do que se esperaria, né? Uma inversão radical. Justificado aqui não é só ser perdoado, é ser declarado justo, aceito, estar numa relação correta com Deus. É um termo teológico pesado. E essa justificação veio para quem não tinha nada para mostrar, só a necessidade. Jesus não para por aí, né? Ele tira um princípio geral disso tudo, quase uma lei espiritual. Exato. Ele enuncia a regra por trás disso. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Essa frase aparece outras vezes, né? Sim, especialmente em Lucas. É um tema forte para ele. Deus inverte as coisas. O reino de Deus funciona com uma lógica diferente da do mundo, onde o status, o mérito próprio, a autopromoção valem muito. Na lógica divina, é a humildade, reconhecer que a gente depende de Deus, que abre a porta para ser elevado, para ser justificado. Então, aprofundando essa ideia de justificação, não é que Deus ignorou o jejum e o dízimo do fariseu, mas olhou para a raiz, para a atitude por trás. Exatamente isso. A parábola não condena as boas obras em si. O problema é o coração por trás delas. No caso do fariseu, viraram um pedestal para o orgulho, para se achar melhor e desprezar os outros. Ele confiava nisso como fonte da justiça dele. Ele não buscava Deus de verdade, buscava confirmação da própria grandeza. Isso. A religiosidade dele era uma performance, autocentrada. Enquanto o publicano
Ao se esvaziar de qualquer mérito próprio, ele abriu espaço para a justiça vir de fora, de Deus. Perfeito. A justificação, nesse contexto, é um presente da graça de Deus, recebido pela fé, que se mostra em humildade e em arrependimento. Não é algo que se conquista com o currículo de boas ações entregue com arrogância. Ele reconheceu a dependência total da misericórdia. E foi nessa vulnerabilidade, nessa honestidade, que ele encontrou aceitação. A humildade que fez ele ficar à distância e não levantar os olhos foi o que, paradoxalmente, o aproximou de Deus. Já a autoexaltação do fariseu resultou em afastamento. Faz todo sentido na lógica do reino. Faz muito sentido. Então, recapitulando rapidinho, temos essa parábola super poderosa sobre duas formas opostas de chegar perto de Deus. Uma baseada na autoconfiança, na comparação, no desprezo, mesmo que disfarçada de piedade, e a outra na consciência da própria falha e na dependência total da misericórdia divina. É um confronto, né? Entre a justiça que a gente mesmo proclama e a justificação que Deus concede. Entre o orgulho que isola e a humildade que conecta. E a conclusão é forte. A aceitação verdadeira diante de Deus não vem da autopromoção, mas da humildade sincera que reconhece precisar da graça. Aquele que se achava justo saiu vazio, e o que se reconheceu pecador saiu justificado. Impactante. E isso deixa a gente, talvez, com uma provocação para pensar, né? Com certeza. A história se passa no templo, num contexto bem religioso, de oração, mas essa dinâmica, essa tensão entre se achar justo, se elevar, desprezando os outros, e a humildade de quem se reconhece necessitado, isso vai muito além do templo, né? Verdade. Como será que essa mesma dinâmica aparece hoje? Talvez de formas mais sutis, né? No dia a dia. Pois é. Onde a gente vê essa autoconfiança que precisa diminuir o outro para se sentir bem? Será que no trabalho, nas redes sociais, até nas nossas discussões, talvez? Uma boa pergunta. Aquela comparação constante, a necessidade de mostrar uma imagem perfeita, a dificuldade de admitir erro, de ser vulnerável, o julgamento rápido sobre quem a gente acha que está errado ou é inferior. Tudo isso pode ser um eco da atitude do fariseu, né? E por outro lado, onde a gente encontra a postura do publicano, que é difícil, mas libertadora. Aquela honestidade sobre as próprias falhas, buscar ajuda, perdão, conseguir ver valor no outro mesmo sendo diferente. E aí fica o desafio, né? Como cultivar essa honestidade com a gente mesmo? Reconhecer o que temos de bom, mas também as falhas, sem cair nem na autodepreciação que paralisa, nem no orgulho que fecha a porta para Deus e para os outros. Como achar esse equilíbrio delicado que a parábola aponta como caminho para a verdadeira justificação, para uma relação autêntica com a gente, com o divino, com a comunidade? Talvez essa seja a pergunta que a parábola continua fazendo para a gente, 2000 anos depois. Exatamente. Onde na nossa vida a gente está agindo como fariseu, confiando só na nossa justiça e olhando torto para os outros? E onde a gente pode ter a coragem de ser um pouco mais como publicano, reconhecendo nossa necessidade e abrindo espaço para algo maior que nós mesmos? É um convite a um exame de consciência constante, eu acho. Paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.